Depois vocês me dizem se o áudio está pior ou melhor com relação à aula passada. E também eu não sei se fica melhor ou pior com a imagem da câmera, sabe? Esses detalhes. Enfim, depois eu pergunto aí a vocês. Bom, o que é matemática? Assim, é uma coisa que todo mundo estuda desde os primeiros anos na escola, né? Só que até o ensino médio a matemática é uma coisa. Na universidade a matemática já é outra coisa. E existe uma matemática que pouca gente sabe que existe, mas existe. E também, até com relação a, vamos dizer, a matemática que vocês estudam no ciclo básico de engenharia, não tem muita coisa a ver não, sabe? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que existe uma matemática que pouca gente sabe que existe, e essa matemática que pouca gente sabe que existe é a matemática que eu digo, que eu quero me referir a ela quando eu falo matemática. Tá? É, eu acho que muita gente não gosta de matemática porque não sabe o que é matemática. Aprendeu uma coisa na escola e essa coisa, ok, é importante. E faz parte, sim, da matemática, mas não é tudo. Não mostra a essência da matemática. Tá? Bom, então a primeira coisa é essa. Então, matemática é fazer contas? Não. Assim, envolve fazer contas. Mas não é só isso. Tá? Toda a matemática da escola é baseada na ideia de que existe um resultado para você obter e você faz umas contas lá para chegar no resultado. O resultado vai estar certo ou errado. Então, o seu objetivo é chegar no resultado. E aí vale tudo, né? O professor vai lá dar uma receita de bolo para chegar no resultado, decora a receita, né? Repete, 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 erra, repete, repete, erra. Pronto. Até aprender a chegar no resultado. Esse não é o tipo de matemática que eu gostaria que vocês aprendessem. Até porque eu acho que vocês já sabem esse tipo de matemática. E também não é o tipo de matemática que eu considero assim mais benéfico, mais saudável para vocês enquanto estudantes de engenharia, inclusive, de qualquer que seja a área. Mas um tempo atrás aí eu fiz uma pesquisa sobre a importância da matemática na engenharia. Eu fui pesquisar artigos, pessoal da área aí, que estuda tanto do lado da educação matemática quanto do lado da engenharia. Para que serve, afinal, matemática na engenharia? Serve para quê? E, assim, algumas coisas que eu colhi dessa pesquisa, que foi uma pesquisa bibliográfica apenas, é, foram as seguintes, né? Esse pragmatismo de chegar na resposta certa não é saudável. Não é saudável. E o mais importante, na verdade, é a forma de pensar. Não é o que pensar. Não é o resultado que eu vou chegar. É o caminho. É a forma de pensar. Tá? E eu acho que é isso que a gente tem que consertar para começo de conversa, né? Saber direito o que é matemática, o que é importante na matemática, como estudar a matemática da forma certa. Bom, aí eu coloquei aqui uma frase de Georg, eu acho que é assim que fala, Georg Cantor. Ele era alemão. A essência da matemática é a liberdade. Esse cara, Georg Cantor, ele inventou um conceito aí de números transfinitos, que praticamente abalou as estruturas matemáticas. E ele é considerado também o pai da teoria dos conjuntos. E essa frase dele representa a forma, diria, revolucionária como ele fez matemática, se desfazendo vamos dizer assim, de tabus ou formas de pensar muito já cristalizadas na comunidade matemática,
de que você não pode tentar pensar no infinito. Basicamente, foi isso que ele disse que está errado. Ele começou, ele começou a pensar no infinito e prover maneiras de fazer isso de uma forma consistente e tal. Então ele inventou coisas que ninguém nunca tinha pensado, como por exemplo um número transfinito, que é o quê? Que é um número que vem depois do infinito. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc. Chega um momento que chega no infinito. Não, não chega não, mas vamos dizer que chega. 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Pronto. E daí não passa, né? Porque é o infinito, né? Ele disse não, passa sim. Passa sim. Ele inventou o infinito mais um. E depois do infinito mais um, vem o quê? Infinito mais dois. E aí continua, infinito mais três, infinito mais quatro, infinito mais cinco, até o quê? Até infinito mais infinito. E depois de infinito mais infinito? Ele pode somar outro infinito, infinito mais infinito mais infinito. Então isso é aritmética ordinal, que ele inventou. Mas não, como se não fosse bastante, ele inventou também a aritmética cardinal, que já é outra forma de lidar com diferentes tipos de infinito. Então, a ideia que está embutida nessa frase dele, a essência da matemática é a liberdade, é que você não precisa aceitar as coisas que estão estabelecidas na matemática. Como matemática é uma forma de pensar, o que importa não é, o professor disse tal coisa, então, porque ele disse é verdade, certo? O importante é saber pensar e, acima de tudo, questionar. Bom, agora, claro, é preciso saber questionar, né? Então, ao longo dessa disciplina, eu vou explicar esse tipo de coisa, né? O que é que está assim satisfatoriamente explicado e o que não está satisfatoriamente explicado? O que é que merece um questionamento e o que é que já está bom, não precisa questionar mais? Você pode nunca ficar satisfeito, né? Sempre querer questionar mais, mas a única coisa que se exige é assim ter uma mínima noção de consistência lógica, ter coerência, né? Pronto, a teoria de Cantor sobre números transfinitos é coerente. Ele quer dizer que a teoria que não inclui, não abrange números transfinitos está errada, porque ele descobriu a teoria de números transfinitos? Não está errada. São teorias diferentes e cada uma tem sua consistência lógica. Aí você aprende lógica. A gente vai aprender um pouquinho de lógica aqui. Aí você aprende a noção de tautologia, por exemplo. Tem algumas leis da lógica lá que durante muito tempo foram consideradas assim a verdade mais absoluta que existe, né? Lei da não contradição, por exemplo. Se você fala uma coisa, você não pode falar ao mesmo tempo a negação dessa coisa que você acabou de dizer. Senão você vai estar se contradizendo, isso não faz o menor sentido, né? Coisa mais razoável do mundo. Razoável não, mais óbvia, coisa mais óbvia do mundo. Um princípio da lógica, inquestionável, né? Bom, mas você precisa aceitar isso. Se você disser assim, não, eu vou inventar uma matemática que não tenha esse princípio aqui, que não tenha o princípio da não contradição, você consegue inventar uma matemática dessa? Consegue. Já teve gente que conseguiu. Inventou uma lógica que não respeita o princípio da não contradição. Mas a lógica, mesmo não respeitando o princípio da não contradição, ela tem sua própria consistência. Por isso é chamada lógica paraconsistente. Ela não é inconsistente. Ela é apenas um outro tipo de consistência. Ela tem um outro tipo de consistência. Então, assim, as coisas mais inquestionáveis que você pode imaginar são dispensáveis. Se você quiser construir uma teoria sem essa coisa, né, óbvia, você pode. Agora, tudo vai depender da sua noção de o que é que está satisfatório e o que é que não está.
Bom, importância da matemática, né? Para que serve a matemática? Eu vou dividir a resposta dessa pergunta em duas partes. As duas partes, na verdade, são uma só. Assim, terminam chegando no mesmo lugar. Só que, basicamente, eu estou separando as aplicações imediatas das aplicações não imediatas. Eu poderia responder essa pergunta, para que serve matemática, dizendo que ela serve porque ela tem aplicações. Não é, é meio que uma resposta circular, né? Mas eu estou separando as aplicações da matemática em dois grupos. Aquelas que são assim, eu estudei determinada teoria que serve para tal coisa, aí eu vou usar essa teoria para resolver tal coisa. Isso é um tipo de aplicação. O outro tipo de aplicação é formas de usar a matemática que você nem sabe que está usando, porque ela muda a forma de pensar. Então, vou começar falando das aplicações mais imediatas. Vocês sabem que no curso de engenharia tem determinada carga de matemática e vocês devem entender que é importante que tenha mesmo, porque sem matemática a pessoa não consegue estudar física, não consegue estudar química, não consegue estudar praticamente nada. Agora, a questão aqui é qual é o nível de aprofundamento que um estudante de engenharia precisa ter, né, em matemática. Eu acho o seguinte, que vai ter lá um nível considerado razoável, mas qualquer incremento além desse nível pode facilitar muito a sua vida, inclusive já na graduação. Pessoas, quando vão falar da aplicações de matemática para engenharia, falam assim, não, na vida de engenheiro você vai ter que lidar com tais fenômenos que são regidos por tais leis que são expressadas em linguagem matemática, EDOs aqui e tal, métodos quantitativos, você aplica um software lá para modelar e tal. Mas eu digo que você não precisa pensar necessariamente na vida de formado, na vida de estudante mesmo. Você pode estudar de uma forma que seja imediatista e com isso você não usufruir dos benefícios que um estudo mais cuidadoso traria para você. Se você estuda um pouquinho com mais cuidado certas coisas de matemática, você vê coisas que você não teria visto se não tivesse estudado dessa forma. Então, ela vai abrindo portas em várias áreas. E eu falo não apenas de coisas que, assim, de teorias que são indispensáveis para você entender certos assuntos. Por exemplo, todo mundo sabe que para entender, sei lá, as equações lá da eletrodinâmica, as equações de Maxwell, eu preciso saber de cálculo vetorial e equações diferenciais e tal. Isso é mais ou menos óbvio porque as equações estão escritas nessa linguagem. Agora, tem coisas que não é que seja indispensável você saber determinada matemática para você entender aquilo. Mas se você souber, facilita muito. Por exemplo, eu falei disso na primeira aula aqui. Essa disciplina foi ofertada originalmente para engenharia de produção, né? O curso de engenharia de produção não tem cálculo 4, mas eles pagam estatística. Aí beleza, vamos estudar estatística. Chega lá, aí vê as distribuições de probabilidade. Vai ter uma lá que é distribuição de probabilidade de Poisson. Aí vai ter a formulazinha lá, você decora, tudo certo. Aprende a usar, né? Tudo certo. Aprendeu. Agora, suponha que você chega nessa disciplina tendo estudado, ou pelo menos ouvido falar, de séries de Taylor, em particular a expansão em série de Taylor da função exponencial, que é um somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Na hora que você bate o olho na fórmula da distribuição de Poisson, você vê, opa, peraí, tem um exponencial aqui, tem um fatorial, tem uma potência, peraí, eu estou
Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Aí para pensar um pouquinho, já sei. É porque se eu somar essas probabilidades aqui, para todos os elementos do espaço amostral, somar, fazer a soma, né? Da probabilidade de ocorrência de cada observação no espaço amostral, tem que dar 1. E essa condição vai ser satisfeita graças à equação lá da expansão em frações em série de Taylor da função exponencial. Aí você, pronto, já não tem mais risco de esquecer essa fórmula. Já está sólida já na sua cabeça. Ou seja, você vai fazendo conexões de coisas que você já estudou com outras. E a matemática, você quando estuda matemática para uma coisa, pensa que não, ela está servindo para outras 20, sabe? Por exemplo, a EDO. EDO, você estuda uma EDO para resolver um problema de circuitos elétricos. Essa mesma EDO serve para resolver um problema de vibração mecânica, que é um sistema completamente diferente. Aí depois vai servir também para modelar tamanho de população, né? A gente está vendo aí, a pandemia aí, os modelos matemáticos, tudo envolve EDO. E não é uma EDO que serve só para isso, é uma EDO que serve para um zilhão de coisas, né? A teoria de EDO serve para praticamente tudo, em se tratando de modelagem de coisas do mundo real. Bom, então, com isso eu estou falando assim da matemática já um pouco mais aplicada. Essa matemática que a gente estuda, que vocês estudam no curso de engenharia, ela já é, de certa forma, uma matemática aplicada. Cálculo, isso aí é matemática aplicada e matemática básica também. Não é muito abstrata. Álgebra linear que vocês estudam é a coisa mais abstrata, talvez, que vocês veem no curso. A turma de computação tem uns conteúdos mais abstratos também, que eu já pude verificar. Lá para o 7º período e tal. Mas tem certas teorias matemáticas que vocês nem imaginam. É a coisa mais abstrata que alguém pode ter inventado. E tem aplicações para tudo. Por exemplo, uma coisa chamada teoria das categorias. Tem aplicação para tudo. Para computação, para psicologia, para física. E é uma coisa extremamente abstrata. É o abstrato do abstrato do abstrato do abstrato. A coisa mais abstrata que existe. Lida com setas. Estuda setas. O que é setas? Não sei. Setas entre objetos. O que é objeto? Não sei também. Claro, vai ter as regras, vai ter uma definição formal lá, mas é justamente a abstração que dá o poder da teoria. Quanto mais abstrata ela é, mais possibilidades ela tem de ser aplicada, porque abstração significa você se livra de detalhes desnecessários da teoria, ficando só com o essencial. E esse essencial ele pode estar presente em um zilhão de coisas. Você, ao se libertar dos detalhes específicos pouco importantes, aquela parte essencial que você está estudando, ela pode aparecer em diversos objetos mais concretos, que você pode se deparar em diversas áreas. Né? Então, não existe, tem uma frase, eu não sei se ele é um matemático, mas alguém falou o seguinte, não existe, por mais abstrato que seja o ramo da matemática, não existe ramo da matemática, por mais abstrato que não seja aplicável, né? Não tenha aplicações mais diversas em todas as áreas. Aí o outro lado dessa questão da importância da matemática é que ela melhora a forma de pensar. Ou seja, não é só porque eu porque eu estudei determinada teoria e eu agora posso aplicar essa teoria. Não, você muda a forma de pensar e eu acho que alguns de vocês, pelo menos, já devem ter percebido isso, que a pessoa vê coisas, a pessoa raciocina de uma forma que não teria aprendido a raciocinar se não fosse por meio da matemática. Né? Então, um exemplo bastante claro de algo que está intimamente relacionado com a clareza de pensamento
é uma demonstração matemática. Você não sabe o que é um argumento bem feito antes de você ver, por exemplo, uma demonstração do Teorema de Pitágoras, por exemplo. Antes de saber o que é uma demonstração matemática, os argumentos considerados válidos são aqueles que a gente faz quando é criança, né? É assim porque eu quero. Se não for, eu puxo o seu cabelo. Esse tipo de argumento que a gente respeita quando a gente é criança. Aí depois vai estudar um pouquinho, vai quebrar a cabeça um pouquinho e vai terminar se deparando uma vez ou outra com demonstrações matemáticas. E eu acho que todo mundo aí, vocês aí, já uma vez na vida já pararam para ler uma demonstração matemática, né? Você vê que é outro nível de certeza. É outra coisa. E, além disso, não só as demonstrações matemáticas, que já são uma coisa um pouco mais elaborada, mas o simples ato de realizar cálculos e conferir os resultados. Eu acho que isso já melhora bastante assim a compreensão do que é certeza, do que é ter certeza de alguma coisa, sabe? Na vida de estudante, isso eu sei que vocês fazem muito mais do que ler demonstração matemática, que é fazer contas e conferir o resultado no livro. Eu acho que isso já traz um benefício muito grande para a forma de pensar. Porque às vezes você acha que tem certeza que, que fez determinada conta direito, né? Aí vai ver o resultado e tá errado. Como tá errado? Se eu não estou vendo erro em canto nenhum aqui. Então você aprende a reconhecer que, por mais que uma coisa pareça estar certa, pode ter erro nela. Isso é saudável. Então, ou seja, a matemática aguça o senso crítico ao esclarecer a noção de certeza. Por outro lado, também, ao mesmo tempo que ela faz você ser mais crítico, ou seja, não engolir qualquer coisa como sendo verdade necessariamente, ela também abre os olhos para enxergar coisas que você não teria visto se não fosse por ela. Aí, assim, essas coisas só vê quem estuda mesmo. Um físico, ele tem mais facilidade em explicar o seu trabalho, né, de pesquisador na física, porque geralmente os fenômenos da física têm relação com experiência empírica. Por exemplo, alguém lá estuda eletromagnetismo. Ele pode explicar a uma criança que ele estuda uma coisa que tem a ver com ímã. E a criança já brincou com ímã, a criança sabe o que é um ímã. Agora, pegar um teórico lá sei lá, uma teoria bem abstrata aí de matemática, pedir para explicar o que é que ele faz, sem condições. Algumas coisas tem como explicar, geralmente coisas mais aplicadas. Mas conforme vai subindo o nível da abstração, o camarada vai vendo coisa que ninguém vê. E só quem pode conversar com ele sobre essas coisas é quem já estudou essas coisas. E eu acho isso quase um superpoder, né? Você está vendo coisa que ninguém vê. Pelo menos eu acho assim. Bom, e coisas não, eu não acho isso uma coisa inútil. Tá, beleza, eu vejo coisa que ninguém vê, mas serve para quê? Não, serve para ter insights sobre decisões que você pode tomar na sua vida, ter ideias e até mesmo aplicar de forma mais direta, como a gente está falando agora há pouco de aplicação de teoria mesmo. Por último, melhora a capacidade de expressão, porque você vai estar na matemática, você vai estar praticando conceitos que estão assim enraizados na própria linguagem, né? E aí você termina aprendendo formas de expressar em função disso, formas de expressar suas ideias em função disso, devido à relação da matemática com a lógica e com as ferramentas mesmo de argumentação que ela fornece. Por último, como aprender matemática? Primeiro passo, e o mais importante, é querer aprender matemática. E por mais
trivial que isso pareça ser, não é trivial porque pouca gente quer aprender matemática, de verdade. Eu acho que as pessoas, no geral, eu acho que aqui no Brasil, não sei se em outros países é assim também, mas aqui no Brasil a realidade que a gente vê é pessoas muito condicionadas a estudar para passar em prova. E com isso não buscam tentar entender as coisas, buscam tentar passar na prova. Eu acho que isso é um hábito que, em exagero, é claro que todo mundo, uma vez na vida, na falta de tempo para estudar, vai ter que passar por cima de algumas coisas e tal. Mas, assim, é bom ter em mente que isso é uma medida assim, de emergência, que você faz quando não tem tempo, que quando está desesperado, aí estuda de qualquer forma para passar na prova, beleza. Mas tenha em mente que estudar de verdade não é isso. Estudar de verdade é você tentar entender tudo, tentar identificar de onde vem cada coisa. Então, em algum momento na minha vida, eu decidi começar a tentar estudar matemática. E eu não era nenhum nerd, não. Assim, eu era uma pessoa, um estudante medíocre de ensino fundamental, mas em algum momento começou a passar pela minha cabeça o que é que vem depois da escola, né? Tem uma coisa chamada universidade. O que é que faz para entrar no vestibular? O que é que faz para passar no tem que estudar. Estudar o quê? Aí fui pesquisar os cursos que eu queria fazer, terminei tendo a ideia de fazer um curso de exatas e digo, eita, mas minha base matemática não é muito boa. Tá, vou começar a estudar. Eu comecei a estudar. Só que eu não sei a que eu atribuo isso, mas naturalmente eu tentava estudar as coisas tentando entender, né? Eu tinha tempo suficiente para estudar, tentando entender, né? Eu comecei relativamente cedo, sei lá, oitavo ano do ensino fundamental, eu comecei a tentar estudar, tirando dúvidas de coisas que eu não sabia, pegando material antigo, estudando e tal. Uma coisa assim, não era nada sério, não era nada assim, eu era um gênio, não. Parei para tentar entender as coisas. Por exemplo, tinha um negócio lá de geometria falando de reta e ponto. Eu ficava tentando entender, mas um ponto é uma coisa que não tem dimensão. A reta só tem comprimento, não tem largura. Mas como assim? Cadê uma reta no mundo real? Onde é que eu posso ver uma reta no mundo real? Eu ficava pensando assim, li as coisas do livro e ficava tentando entender. É simples, só isso. E aí eu fui estudando, apanhando um pouquinho. Tem que ter paciência, você apanha muito antes de achar que está aprendendo alguma coisa. Mas é por aí, sabe? Bom, então os conselhos que eu estou dando aqui é, primeiro, entender que estudar de verdade não é estudar para passar em prova, é tentar entender as coisas. Aí você precisa reservar um tempo para isso. Matemática se aprende fazendo e demora. Demora muito até você achar que está progredindo alguma coisa. E o ideal, isso vale para qualquer assunto, não só para matemática, mas o ideal é que seja um estudo regular ao longo do tempo. Se você estuda um bocado durante uma semana, depois deixa para lá, depois de um mês, lembra que precisa estudar, estuda de novo, você vai estar esquecendo e relembrando, não é muito bom fazer isso. O ideal é que seja um estudo regular. E ter uma noção de que matemática, uma hora ou outra, você vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho. Mas isso não tem problema, assim. Isso não faz mal, você não vai endoidar por causa disso. Quebrar a cabeça um pouquinho é saudável, né? Ter essa noção também é importante. Eu lembro também quando eu comecei a perceber que, rapaz, se eu tentar quebrar a cabeça um pouquinho aqui, talvez eu, eu, eu me salve, assim, não é necessariamente eu vou endoidar por causa disso, sabe? Eu lembro, quando eu começava, eu acho que estava na quinta série, e eu não gostava de matemática nesse tempo. Aí tinha lá uns probleminhas no livro, tinha um probleminha lá que era numa parte, é, sei lá, como se fosse um desafiozinho do livro. Aí eu nem olhava para aquilo. Aí teve um dia que eu parei e pensei, não, esse negócio aqui não deve ser essas coisas todas, não. É só, talvez seja só parar e aceitar que quebrar a cabeça um pouquinho não vai, sabe? Não vai me fazer mal. Aí, beleza, vou tentar. Assim, sabendo que pode até doer um pouquinho, mas
não faz mal, depois passa, sabe? Aí a pessoa vai se acostumando com essa dorzinha de cabeça, quando a pessoa sente, sabe? Os neurônios lá fumaçando, a pessoa vai se acostumando com isso, aí daqui a pouco a pessoa começa a gostar dessa dorzinha na cabeça, esse esforçozinho do cérebro. A pessoa vai começando a gostar. Quem gosta de matemática não é porque acha fácil, não. Quem diz que é fácil está mentindo. É porque reconhece que envolve quebra-cabeça, só que quebra-cabeça com o tempo se torna divertido. Eita, eu vou quebrar a cabeça um pouquinho aqui, sabe? É esse o espírito. Pronto. E, por último, ter muita paciência e persistência. Não é do dia para a noite que a pessoa pega o jeito do negócio. Mas o importante é ficar sempre batalhando lá. Pronto, era isso que eu tinha que falar. Deixa eu ver aqui. Lista de frequência. É... Olha, eu ouvi dizer que era bom, assim, que é recomendável registrar a frequência. Eu ouvi falar isso, né? Mas eu não estou muito interessado não em ficar me preocupando com isso, não. Talvez eu anote aqui o nome do pessoal que está presente, mas questão de reprovar por falta, não tô preocupado com isso, não. Viu? Quem quiser assistir a aula, assiste. E, assim, essa disciplina, eu acho que quem se matriculou, quem se matriculou nela se matriculou para tentar aprender alguma coisa, né? Então, aqui eu não estou interessado em fiscalizar quem está. Porque, assim, a disciplina não é obrigatória, é optativa. Quem se matricula na disciplina, ou é para ganhar carga horária, mas não vale muito a pena, não. É melhor você, se for só para ganhar carga horária, é melhor você se matricular em outra coisa que você veja mais futuro. Agora, a pessoa se matricula para aprender alguma coisa e eu estou supondo que todo mundo que se matriculou é para aprender alguma coisa. Então, não tem necessidade de eu estar fiscalizando, não. Talvez eu registre só para fins burocráticos, mas não estou preocupado com isso, não. Aí, Ed Wilson perguntou aí, setas seriam função, grafos ou algo do tipo? Então, função é o exemplo mais clássico assim, o exemplo mais... Função é a motivação para o desenvolvimento na teoria das categorias. Quando você pensa em funções como coisinhas que você pode juntar com umas com as outras para formar função composta, né? Você junta F bolinha G. Essa operação de composição você abstrai. Ah, eu quero uma coisa que eu, dadas setas F e G, eu junte essas duas setas, ligue uma na outra, formando uma cetona, que é F círculo G. Pronto, você diz que tem que ter lá uma operação de composição de seta, mas você não chama de função, você chama de seta. E os objetos ligados pelas setas seriam como se fossem os conjuntos domínio contra domínio, mas você não é necessariamente um conjunto. São coisas que você chama de objetos. Aí isso é justamente essa abstração que você não se preocupa em dizer o que são esses objetos, você deixa solto assim, só diz as propriedades que eles devem ter. É justamente essa abstração que permite que isso seja aplicado em praticamente tudo. Mas a motivação da teoria vem daí, da álgebra de funções, da álgebra de composição de funções. Como é que se comporta a composição de funções? Eu sei o quê? Eu sei que dadas duas funções f e g, eu posso compor para fazer uma composta f composta com g. Essa composição, ela respeita a associatividade, né? Ela f composta com g, entre parênteses, composta com h, é igual a f composta com, entre parênteses, g composta com h. E ela respeita também elemento neutro, à esquerda e à direita, que são as funções de identidade. Você pode compor à esquerda ou à direita com outras funções e o resultado vai dar essas outras funções. Então eu vou pegando essas propriedades básicas de composição de função. E aí daqui a pouco eu abstraio. Não, a categoria é um bocado de coisas que eu chamo de objeto e setinhas ligando essas coisas que satisfazem essa propriedade aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Antes da gente começar o assunto, de fato.
Beleza. Então, eu vou fazer uma recapitulação aqui do que já foi dito nas aulas passadas. A gente tá estudando um pouquinho de lógica, tá? Aí, qual é a minha ideia? Eu vou mostrar um pouquinho de lógica para vocês, lógica proposicional de primeira ordem, depois conjuntos, e a partir de conjuntos, aí entra em relações, operações, funções, e a partir de funções, assim, funções não ainda aquela função real em uma variável real que vocês estudam no cálculo, mas a gente vai estudar funções de uma forma mais geral, mais abstrata também. Função, o que é uma função, do ponto de vista da teoria dos conjuntos. Aí, depois de algum tempo, é que a gente vai chegar em números, né? Números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos. Depois polinômios, depois funções reais em uma variável real. Então, assim, vai ter um caminho um pouco longo antes de chegar em alguma coisa que vocês achem parecido com cálculo. Então, o nome da disciplina é pré-cálculo, mas eu estou tentando começar do começo. E o começo é lógica. Lógica, teoria dos conjuntos, para depois começar a falar de relações, operações, funções, propriedades dessas operações. Isso vai servir não só para cálculo, mas, por exemplo, álgebra linear também. Muita gente chega lá em álgebra linear e axioma de espaço vetorial, ele fica perdido, não sabe, não tem a menor noção do que está acontecendo, porque não tem essa base aí de operação, o que é uma operação. Chega lá em álgebra linear, é uma operação de adição, uma operação de multiplicação por escalar, mas o que é uma operação? A propriedade, a axioma. O que é um axioma? Prove que, geometria analítica já, né? Tem isso aí. Prove que todo vetor com vetor nulo, um vetor somado com vetor nulo dá o próprio vetor. Mas eu vou provar o que aí? Tem um que para ser provado aí, uma coisa tão óbvia como essa, sabe? Então, é necessário parar para pensar um pouquinho sobre essas coisas. O que é uma prova? O que é uma coisa óbvia? O que é, não, o que é uma coisa que não é óbvia? Certo? É essas coisas que eu quero explicar para início de conversa. Eu acho que isso está em tudo aí, da matemática. Bom, então vamos lá. Lógica proposicional. Alguém tem alguma dúvida sobre o material que possa ter olhado nesse tempo? Olha, esse material eu estou disponibilizando no meu site, só que eu estou constantemente alterando ele. Eu vou colocar aí para vocês o site novamente. Diga. Esse é o meu site. Não, você tentou usar qual site? Esse que eu acabei de colocar aí? Deve ser porque você tentou acessar. Está pedindo acesso ao Drive, né? Oxi. Você tentou isso recentemente? Talvez eu não tenha. Ah, agora, né? Ah, poxa. Deve ser porque eu acho que talvez eu não liberei lá. Tá, então eu vou ajeitar isso aí. Mas assim, você conseguiu nem visualizar o site? Tenta, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. O conteúdo. Entendi. Então já entendi. É o arquivo da aula que eu coloquei na pasta e não liberei o acesso. Falta liberar o acesso do conteúdo da aula. Isso, certo. Mas, de qualquer forma, como eu estava dizendo, esse material que eu estou postando lá, eu vou estar sempre modificando. É um material ainda muito, assim, um rascunho ainda, que eu estou melhorando todo dia, mas vai demorar até que chegue numa versão mais ou menos estável, que fique alguns dias sem modificação. Então, vocês vão ter que estar sempre indo lá, de vez em quando, para ver novas versões.
Vou começar aqui, tá? Falar, revisar aquilo que a gente tava. Ah, falta compartilhar a tela. Lá vai eu, tá vendo? Eu ia falar aqui sem compartilhar a tela. Eu ia ficar falando e vocês sem ver o negócio. Compartilhar a tela. Grupo do WhatsApp eu ainda não fiz. Talvez depois eu faça. Mas por enquanto não tem muito material para discussão. Qualquer coisa, a discussão pode ser no próprio Moodle mesmo. E também não tem nem tanta gente assim. 3 pessoas, eu tô vendo aí online agora. Mas assim, dúvidas, qualquer coisa, discussão, tem lá o tópico do Moodle. Depois, se eu ver que vale a pena, eu crio um grupo de WhatsApp. Então vamos lá. Eu comecei a falar na aula passada, segunda-feira, sobre lógica. Aí quem não estava presente, dê uma olhadinha depois nesse material que já está no site, mas eu vou repostar e liberar o acesso para vocês. A partir daqui a pouco, quando terminar essa aula, eu já conserto isso. Então eu estava explicando que a lógica ela é construída numa linguagem. A gente tenta tornar essa linguagem o mais precisa possível e E a noção mais elementar da lógica proposicional é a de proposição. Proposição, todo mundo que já fez uma prova, uma questão, resolver uma questão de verdadeiro ou falso, sabe que é uma proposição. É uma afirmação que pode ser verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas. Por exemplo, a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma proposição verdadeira. Ao nível do mar, a água na terra entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Essa é uma proposição falsa. Então, toda proposição tem um valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso. A gente indica verdadeiro com V e falso com F. Aí, você pode, a partir de proposições mais simples, construir proposições mais elaboradas usando conectivos lógicos. Como aqui, ó, eu construí a proposição: a capital do Brasil é Brasília e a água entra em ebulição a 1000 graus Celsius. Usando qual conectivo lógico? Usando o conectivo I aqui, que está conectando duas proposições mais simples, né? Aí depois eu usei um ou aqui. Depois eu usei um se então. Se tal coisa acontece, então outra coisa acontece. Então, é, nosso primeiro objetivo é entender esses conectivos aí, como é que eles funcionam. E isso é uma coisa assim que vai valer para a nossa linguagem aqui, mas não necessariamente no dia a dia você vai falar as coisas da forma como a gente vai definir aqui. Essa é a nossa linguagem, a linguagem que usaremos no estudo de lógica, e é uma linguagem assim menos complexa, porém mais precisa do que a linguagem do dia a dia. Ela é mais simples e mais precisa. Então, o que é a negação de uma proposição? Negação de uma proposição P é quando você diz que essa proposição P é falsa. Então, se P for falsa, você está dizendo que algo falso é falso, você está dizendo uma verdade. Se P for verdadeira, você está dizendo que algo verdadeiro é falso, você está mentindo. Então, a negação nesse caso é falsa. Certo? A negação ela inverte o valor verdade da proposição. E o símbolo que vamos usar para negação é esse aqui. Você pode fazer aí no teclado com Ctrl Alt 6 ou então Alt GR 6. Aí aqui tem vários exemplos de negação. Depois vimos o conectivo I. Quando eu falo P e Q, essa proposição P e Q, esse aqui é o símbolo do I. Ó. Essa proposição P e Q vai ser verdadeira apenas quando ambas as proposições P e Q forem verdadeiras. Nos outros casos aqui, a proposição P e Q é falsa. A gente chama também de conjunção isso aqui. Isso aqui é a conjunção de P e Q. Essa proposição P e Q é chamada de conjunção. Tem vários exemplos. Depois, conectivo OU. Quando é que o OU é verdadeiro? O OU é verdadeiro quando pelo menos uma das partes for verdadeira.
Então, note que pode ser inclusive as duas partes, né? Se P e Q forem verdadeiras, então P ou Q é verdadeira. E o símbolo do ou é esse Vzinho aqui. Aí a gente vai estar constantemente escrevendo esse Vzinho, que é o ou, mas também o Vzão aqui de verdadeiro. Cuidado não confundir esses dois símbolos aí. Vai ter também um Vzinho de valoração, mas aí eu já mudei um pouco a fonte para ficar um pouco mais fácil de reconhecer, diferenciar uma coisa da outra. Outro conectivo é o se então ou implica. Essa setinha aqui vocês devem já estar familiarizados com ela do estudo mesmo da matemática na universidade, que sempre os teoremas são escritos com essa setinha. Se tal coisa acontece, então outra coisa acontece, né? Se P, então Q. Quando é que é verdadeiro aqui a implicação? Aí, esse é onde tem uma controvérsia aí. Algumas pessoas acham um pouco estranho essas primeiras duas linhas aqui da tabela verdade desse conectivo. Quando eu digo que se P for falsa, então a implicação P implica Q é verdadeira. Parece uma coisa meio sem muito sentido, mas é assim na lógica. E eu estou explicando aqui também, dando uma justificativa por que é assim na lógica e na matemática. Tá? Se você começa dizendo uma coisa falsa, a implicação que você constrói a partir dessa coisa falsa, na parte antecedente da implicação, que é esse Pzinho aqui, essa implicação vai ser verdadeira, já independentemente da outra parte, que seria a parte consequente aqui. Aí, fora isso, ela vai ser verdadeira também quando ambas as partes forem verdadeiras, e só vai ser falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Aqui eu estou definindo, parte antecedente é o Pzinho que vem antes da seta. Parte consequente é o Q que vem depois da seta. Se tem outras formas de você ler também, ó, Q se P ou Q desde que P. No caso de uma implicação, P implica que ser verdadeira, você pode chamar esse P também de condição suficiente para Q e chamar o Q de condição necessária. Eita, aqui eu errei, ó, tá vendo? Preciso ajeitar. Ó. Eu acho que estava errado assim também na outra aula. E eu nem percebia. Quando a implicação P implica que é verdadeira, dizemos que P é uma condição suficiente para Q e que Q é uma condição necessária para P. É um P aqui. Certo? Isso é da matemática já, você já deve ter ouvido falar isso aí. Então, exemplos, tal, eu não vou passar os exemplos de novo, não. Aqui eu estou explicando por que aquele conectivo se, então, foi definido daquele jeito, de modo que se você começa com uma coisa falsa na parte antecedente, a implicação automaticamente já é verdadeira. Eu estou explicando isso, expliquei na aula passada, não vou explicar de novo, não. A não ser que alguém pergunte. Mas estou passando mais rápido hoje. Aí tem também o conectivo se somente se. Quando é que vai ser verdade? Quando é que vai ser verdadeira essa proposição P se somente se que? Vai ser verdadeira quando as partes P e Q tiverem o mesmo valor verdade, ou seja, pode ser as duas falsas ou pode ser as duas verdadeiras. Em ambos os casos, o valor verdade produzido aqui na bi-implicação ou equivalência lógica, que é essa setinha dupla, vai ser verdadeiro. Nesses dois casos aqui, quando eu tenho FF e VV. Nos outros casos, dá falso, porque os valores verdade aqui de P e Q são diferentes. Também a gente lê essa proposição com setinha dupla como sendo se somente se, que também vocês já devem ter tá careca de ouvir falar do se somente se na matemática. Aí eu estou falando aqui também do ou exclusivo, que eu estou chamando de não equivalência lógica, e estou usando a setinha dupla cortada para ele. Quando é que ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro quando as partes P e Q tiverem valores verdade diferentes. Por isso que ele é a negação da equivalência lógica, ou seja, ele é a não equivalência lógica. Você pode ver também essa tabela aqui como dizendo o seguinte: vai ser verdadeiro quando uma das partes for verdadeira, mas não ambas. Por isso ela é chamada o ou exclusivo. É uma coisa ou a outra, mas não as duas. No português, isso às vezes é expressado como ou. Ou eu vou sair de casa, ou eu vou ficar em casa. É claro que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu saio ou eu fico. Não tem outra, sabe? Ou uma coisa ou outra.
Às vezes no português isso é expressado dessa forma, mas também não é certeza não. Às vezes o ou se refere a um ou inclusivo mesmo. Ou eu tomo, sei lá, ou eu tomo limonada, ou eu como um cachorro quente. Eu posso fazer as duas coisas também. Bom, é, formando proposições maiores, então aqui eu dei alguns exemplos de como formar proposições maiores usando esses conectivos lógicos, né? E proposições mais simples. Então, se eu tenho a proposição, estou definindo aqui três proposições, P, Q e R. P significa Paulo é pintor, Q significa Quirino tem uma quitanda, R significa Raíssa é recepcionista, e com essas proposições mais simples aqui, eu posso formar outros usando conectivos. Por exemplo, Paulo não é pintor e Quirino não tem uma quitanda. Aí a gente discutiu na aula passada esse tipo de representação de proposições em linguagem simbólica. Como a proposição P é Paulo é pintor, eu vou ter aqui Paulo não é pintor, isso vai ser representado como não P. Do outro lado, eu tenho Quirino não tem uma quitanda, isso vai ser representado como não que. E no meio tem um I. Então vai ficar não P e não que. E assim a gente tem aqui vários exemplos. Não é verdade que Paulo é pintor ou Quirino tem uma quitanda. Ou seja, a negação aqui está fora do ou. Primeiro eu tenho um ou, depois do lado de fora eu tenho um não. O ou está aplicado em que? Está aplicado na proposição P e na proposição que. Então vai ser assim, negação desse ou. Certo? Então é um exercício interessante de vocês tentarem fazer depois. Tem aqui várias proposições e suas representações em linguagem simbólica. Algumas são ambíguas. Em português, essa aqui, essa não muito, mas talvez essa outra seja mais. Essa aqui ó, já é difícil de você saber o que é que está sendo dito exatamente aí. Porque o português tem suas ambiguidades. Não é a melhor linguagem, não, para você estudar lógica, né? Com português. Aí por isso a gente prefere a linguagem simbólica. Ó, essa proposição aqui que eu estou destacando, você pode interpretá-la dessa forma, mas também pode interpretá-la dessa outra. Então não é a melhor linguagem para estudar lógica. A gente vai preferir a linguagem simbólica e perceba que os parênteses fazem toda a diferença. Uma coisa é P, uma coisa é a conjunção de P com a disjunção de Q e R. Outra coisa é a disjunção de outra coisa é a disjunção da conjunção de P e Q com R. Essas proposições não são, em geral, equivalentes. Ou seja, pode ser que essa dê verdadeiro e a outra dê falso. Você escolhendo aqui os valores verdade de P, Q e R, pode ser que essa dê falso e essa verdadeiro, ou vice-versa, pode ser que elas não concordem. Por quê? Por causa dos parênteses. Então, se você escreve isso, se você escreve isso aqui, sem parênteses, ou você vai estar falando uma coisa ambígua, que eu não sei exatamente o que é que você está querendo dizer, ou então você está pressupondo que existe alguma regra de parentização implícita no contexto. Isso a gente vai assumir depois. A gente vai estabelecer regras que permitem a omissão de alguns parênteses. Certo? Mas eu acho que mesmo nesse caso, as regras que vamos adotar não incluem esse tipo de caso aqui. Esse caso aqui vai continuar sem uma definição clara do que é que isso significa. Então, parênteses são importantes. Agora, uma vez que a expressão está bem formada, com parênteses bem empregados e tal, eu consigo ver uma associação de um valor verdade a uma proposição composta em função dos valores verdade das suas partes mais simples. Por exemplo, se eu sei que aqui, ó, me diga qualquer valor verdade para P, para Q e para R. Pode ser valores verdade diferentes. Me dê aí. P é verdadeiro, Q é falso e R é verdadeiro. Pronto. A partir do momento que você escolhe valores verdade para essas proposições mais simples, P, Q e R, é claro que vai ser determinado automaticamente o valor verdade da fórmula maior aqui. Se você me diz, por exemplo, que é verdadeiro, falso, verdadeiro, aí eu vou fazer aqui, ó, verdadeiro com falso. No ou, fica verdadeiro, porque o ou funciona assim, ele dá verdadeiro quando uma das partes é verdadeiro. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro aqui nesse parênteses. E depois eu disse que o P era falso, né? Foi assim que eu disse? Falso, verdadeiro, falso. Ou foi verdadeiro, falso? Já não lembro mais. Enfim, vamos começar de novo. Verdadeiro, falso, verdadeiro.
Pronto, então, falso com verdadeiro dá verdadeiro aqui no parênteses. Então, pega esse verdadeiro do ou e agora eu vou juntar com o verdadeiro que eu atribuí aqui ao P. Então, vai ficar verdadeiro com um I no meio. Só que como as duas partes são verdadeiras, o I vai produzir verdadeiro. Então, nesse caso, essa fórmula produz verdadeiro. Certo? Então, é importante entender isso. A escolha de valor verdade para as proposições mais simples determina o valor verdade da proposição mais complexa. A gente chama as proposições mais complexas de proposições compostas. E as proposições que são indivisíveis, que não têm conectivos lógicos em sua estrutura, são chamadas de proposição atômica. Então, o primeiro problema que a gente vai abordar aqui é determinar o valor verdade de uma proposição composta a partir dos valores verdade de suas partes mais simples, que tipicamente são as proposições atômicas. Você poderia também fazer esse tipo de problema, resolver esse tipo de problema, não atribuindo valor de verdade às proposições atômicas, mas as subfórmulas que estão lá na proposição que, que, que já sejam suficientes para determinar o valor verdade da proposição inteira. Aí, a partir de agora, nós não vamos estar nos preocupando com o que é que diz cada proposição. Se eu tenho uma proposição P, é porque esse P vai dizer que Paulo é pintor. Não interessa mais o que diz a proposição. Nós vamos abstrair, nós vamos abstrair o conteúdo da proposição e vamos nos preocupar agora com a relação dos valores verdade dessas partes mais simples com a proposição inteira. A partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente chama as proposições em geral, seja proposições atômicas ou proposições compostas, elas serão chamadas de fórmulas da lógica proposicional, ou formas proposicional. Chama de forma exatamente porque a gente está preocupado agora só com a forma, não com o conteúdo. Abstrair o conteúdo já. E as letrinhas que a gente usa para representar as proposições atômicas serão chamadas variáveis proposicionais. Então vai ser mais parecido com uma álgebra agora, o estudo de lógica. A gente falou desse exemplo na aula passada. Se eu sei que P é verdadeira, Q é falsa e R é falsa, eu sei determinar o valor verdade dessa proposição aqui. O que eu estou dando aqui como dado do exemplo é uma valoração das variáveis proposicionais que constituem essa forma proposicional. Uma valoração é isso, é uma escolha de um valor verdade para cada variável proposicional num dado contexto. É isso que eu estou fazendo aqui. Isso é uma valoração, isto é outra valoração, isto é outra e isto é outra. Então, eu tenho 4 valorações aqui para as mesmas variáveis P, Q e R. Para cada uma dessas valorações, eu vou ter um valor verdade dessa proposição composta. Aí eu estou pedindo que você determine esse valor verdade. E tem a resposta aqui. Ó. Essa forma que eu estou mostrando de responder não é a mais eficiente, como comentamos também na aula passada. Eu estou raciocinando informalmente aqui. Ó, como eu sei que Q é verdadeira, então eu sei que negação de Q é falsa. Mas eu sei também que P é falsa. E sei também que negação de Q é falsa. Logo, P união negação de Q é verdadeira. Aí por aí vai, sabe? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma coisa estranha aqui, né? Não tá fazendo muito sentido essa parte aqui, não. É, valor verdade de negação de Q é falso. E P é falso. Deixa eu ver se tá certo aqui. Eu acho que eu quis dizer aqui que é falso, né? Coisa estranha. Eu quis dizer que é falso aí. Enfim, tem muita coisa para revisar nesse material. Mas enfim, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Deve ter alguns errinhos por aqui. É material preliminar ainda. Bom, aí nós comentamos na aula passada que esse método não é muito eficiente porque ele analisa algumas valorações, deixa outras de fora, porque na verdade eu tenho 8 valorações para 3
variáveis. É sempre 2 elevado a n. Se eu tenho n variáveis, então significa que existem 8, significa que existem 2 elevado a n valorações. Aí é um trabalho grande aqui para você avaliar só uma valoração e você vai fazendo de um em um. Não tem muito, não é muito eficiente esse método. Qual é o outro método mais eficiente? O outro método mais eficiente é a tabela verdade. Como é que funciona a tabela verdade? Aí nós vimos na aula passada esse exemplo aqui. Negação de conjunção de P com disjunção de Q e R. Vamos analisar o valor verdade dessa forma proposicional em função de todas as valorações possíveis. Como são 3 variáveis aqui, P, Q e R, existe 2 elevado a 3 valorações, ou seja, 8 valorações. Aí eu vou observar aqui cada valoração. Ó, são essas as valorações possíveis. Ó. P, Q e R. Pode ser as 3 falsas, pode ser as 2 primeiras falsas, depois verdadeiro, pode ser falso, verdadeiro e falso, etc. Como é que é? Precisa decorar essa listinha aqui? É bom. E de preferência, eu recomendo que vocês procurem lá números binários com 3 dígitos. Pesquisa aí, números binários com 3 dígitos. Isso facilita, sabe? Número binário facilita na hora de fazer essa listagem aqui, porque eu mesmo eu penso assim, eu penso 000, 001, 010, 011. É saber contar em binário isso aqui. 100, 101, 110. Eu estou contando de 0 a 8, de 0 a 7 em binário aqui. É assim que eu vejo, né? Mas tem outras formas de você ver também. Você pode fazer assim, metade F, metade V. Aí depois 2F, 2V, 2F, 2V. Depois fica alternando FV, 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 FV. É outra forma de ver também. Bom, aí depois que eu coloco aqui as 8 valorações, aí eu vou determinar o valor verdade de Q ou R em função de cada valoração dessa. Aí, esse é o próximo passo, né? Próximo passo é preencher essa coluna. Se eu já tenho o valor verdade de Q ou R e tenho também o de P aqui, eu vou fazer agora o quê? Eu vou fazer o I aqui do P e dessa parte que eu já calculei. Então, P e Q ou R, da forma que está escrito aqui. Então, F com F, usando o I no meio, né? F e F, dá F. F e V, dá F. F e V de novo, dá F de novo. Então, vai vendo aqui, preenche. Por último, o não. Veja que eu tô olhando de dentro para fora, né? Na proposição, de dentro para fora. Por último, o não. O não faz o quê? Troca, inverte o valor verdade. O que é falso vira verdadeiro. O que é verdadeiro vira falso. Certo? Aí, tem um carro buzinando aqui. Carro chato. Perceba que é de dentro para fora. Continua buzinando. Isso deve ser político. Aí é de dentro para fora, né? Da parte mais interna aqui, que é esse Q ou R, depois essa outra, e depois, por último, o não que está mais externo. Faltou eu explicar na aula passada outra forma de você montar uma tabela verdade. E então, a partir de agora, é assunto novo, que eu não falei na aula passada, né? Que horas são aqui? 8 horas. O carro está lá, buzinando. Tem outro estilo de tabela verdade que ele ocupa menos espaço. Não significa que seja mais eficiente. É mais eficiente do ponto de vista do espaço que você gasta na folha de papel. Mas a quantidade de passos que você faz é basicamente a mesma. Também ele simplifica, ele evita que você tenha que fazer abreviações para algumas subfórmulas, como a gente vai ver num próximo exemplo. Então, funciona assim, ó, esse outro tipo. Eu vou analisar a mesma proposição com outro tipo de tabela verdade. Perceba que é a mesma que eu tinha analisado aqui. Ó. Então, tem que dar esse mesmo resultado. Isso aqui é considerado o resultado da tabela verdade. Tá? Todo isso que você escreveu aqui ao lado é só o caminho para você chegar nesse resultado aqui. Aqui você está dizendo exatamente quando é que essa fórmula é verdadeira e quando é que ela é falsa, em função das valorações. Então,
Pronto, como é que funciona essa outra forma de tabela verdade? Eu vou escrever a própria fórmula aqui em cima, da forma como ela foi dada. Ó, isso aqui eu escrevo aqui em cima, só que eu reservo espaço abaixo de cada símbolo, seja conectivo ou seja variável. Não precisa reservar espaço abaixo de parênteses, não. Mas seja conectivo ou variável, você reserva espaço abaixo desse símbolo, tá? E isso vai ser a coluna, vai ser cada símbolo desse conectivo ou variável vai gerar uma coluna aqui debaixo dele. Aí eu vou preencher agora abaixo desse símbolo ou, vou dar aqui o valor verdade em função dos valores de verdade de Q ou R, né? Já faço aqui mesmo. Fica mais conciso, né? Pronto. Já dei aqui esse ou. Depois esse I, ele está aplicado em quê? Ele está aplicado de um lado no P e do outro lado nesse parênteses inteiro. Só que o resultado do parênteses é o resultado do ou, que eu acabei de calcular. Então esse I aqui vai pegar de um lado o valor verdade do P, do outro lado o valor verdade do OU. Então F e F resulta em F aqui no meio. F e V resulta em F, F de novo, F, F de novo, porque é V e F agora, e só nas últimas três vai dar F, né? Então, só nas últimas três vai dar V. Pronto. E por último, o não. O não tá aplicado em quê? Está aplicado nessa parte toda aqui. Essa parte toda o conectivo mais externo dessa parte toda aqui é o I. Foi o que eu fiz primeiro, esse I. Então, é não I. Eu calculei já o valor verdade do I, então eu vou só inverter aqui. Pronto. Então, chega no mesmo resultado que eu tinha encontrado aqui antes. E aqui tem mais um exemplo, basicamente do mesmo jeito. Pronto, eu vou mostrar esse e depois vou pedir que vocês tentem fazer um aí. Deixa eu ver. Né? Vai ter outro exemplo aqui, pronto. Então eu vou mostrar mais esse e vou pedir que vocês façam um. É, então eu quero agora a tabela verdade para essa forma proposicional aqui. E de novo eu vou mostrar as duas formas de fazer essa tabela verdade. Você pode fazer do primeiro jeito, que é primeiro escreve aqui as variáveis proposicionais que você tem. Note que eu só tenho P, Q e R. Então, três variáveis proposicionais. E vou escrever aqui embaixo as valorações possíveis para essas três variáveis. São 8 valorações. Depois eu vou observar as partes mais simples e mais internas da proposição. Que no caso aqui, ó, quando eu vou entrando, claro, eu posso ver esse P e Q já de imediato, mas se eu quiser ir para o outro lado aqui, ó, entrando nesse parênteses, eu não sei quanto vale, quanto é o valor verdade dessa parte aqui toda, porque é uma parte muito grande. Eu preciso entrar mais lá dentro para chegar em, por exemplo, negação de R. Ou então, se eu quiser ir vir por esse lado, eu posso começar aqui com. Não, P eu já sei quem é, já está lá na tabela. Mas negação de Q. Pronto, então as partes mais simples, fora as variáveis proposicionais, por onde você pode começar a construir a tabela, depois de escrever lá as valorações, são esse negação de Q aqui, esse negação de R e a conjunção P e Q, que também já está mais assim, já é uma coisa mais independente, está separada aí. Certo? Aí, assim, para escrever a tabela aqui, eu tive que fazer umas abreviações, senão ela não ia caber na página. A1, depois eu vou relembrar aqui nos próximos slides, quando eu precisar calcular A1, eu vou estar relembrando aqui em cima quem é A1. Tá? Pronto, então vamos começar de negação de Q. O Q está aqui, então eu vou só inverter o valor verdade. Falso vira verdadeiro, verdadeiro vira falso. Então fica assim. Mesma coisa para o R. Inverte essa coluna aqui, fica assim. Agora eu quero calcular quem? A1. A1 é P e Q.
que está aqui, ó. Então, para calcular 1, eu vou fazer o i dessas duas colunas aqui, ó. Então, F com F vai dar F, F com F vai dar F nessas quatro linhas aqui. Nessas outras duas também, só vai dar verdadeiro nas últimas duas linhas aqui, ó. Pronto. Agora, A2. A2 é quem? A2 é P ou negação de Q. Então, vou pegar esse P com a negação de Q que eu já calculei. Por isso é importante você começar pelas partes mais simples, porque aí você vai aproveitando. Agora eu quero fazer um ou desse com esse, desse com esse, desse com esse, e vou colocando o resultado onde? Aqui, né? No lugar de A2. Depois A3, que é a negação de R com A2, né? E a conjunção no meio, o I aqui no meio. A2 eu já calculei, então pega A2 e faz um I com negação de R. Então, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, por aí vai. Por último, quem é a fórmula A? A fórmula A está aqui. Perceba que ela é um ou entre P e Q. P e Q eu acho que é essa A1, né? E a fórmula A3, ó, a fórmula A é um ou entre A1 e A3. Então, eu vou pegar aqui A1 com A3, fazer um ou. Vai dar verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não é isso? Pronto. Outra forma de fazer outra forma de estudar essa mesma fórmula proposicional é com a outra tabela verdade. Aí, assim, eu tenho agora repetições, né, das variáveis proposicionais. Eu tenho P, Q, R, só que o P se repete e o Q também. Escrevo a fórmula aqui em cima, começo preenchendo as colunas das variáveis proposicionais. Mas eu reservo espaço também para os conectivos lógicos que aparecem na fórmula. Cada um deles vai gerar uma coluna abaixo deles. E vou novamente começar a preencher essas colunas das mais simples e das mais internas. Aqueles conectivos que estão mais dentro de parênteses lá. Por exemplo, esse não que aqui está mais fácil. Ah, eu comecei do outro lado, tudo bem. P e Q está fácil também. Então, preenchi aqui. Depois eu posso fazer esse não R. Pronto. Fiz aqui. Depois esse não Q. Preenchi. Depois eu faço o quê? Eu posso fazer esse ou aqui, ó. Perceba que esse ou é o do P com não Q, só que o resultado do não Q está aqui, na coluna do não. Então, vou fazer ou desses dois valores aqui. Ó. Então, preenche aqui. Depois eu pego, agora eu quero fazer o I, digamos, esse I daqui. Esse I está conectando o resultado do não do lado esquerdo com o resultado do ou do lado direito. Vou pegar, fazer o I desse V com esse V e etc. Fica aqui no meio. Por último, falta esse O aqui, que vai estar pegando o resultado do I desse lado esquerdo com o outro I do lado direito. Junto aqui com o OU. E perceba que o resultado é o mesmo que a gente tinha obtido com a outra forma de tabela verdade. V, F, 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 V, F, V, V. V, F, 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 V, F, V, V. Mesmo resultado. Algumas definições que eu acho que eu não falei na aula passada. Uma tautologia é uma forma proposicional que é verdadeira para qualquer valoração de suas variáveis proposicionais. Ou seja, quando você faz uma tabela verdade para uma tautologia, você obtém só V aqui. No último resultado, na última coluna, você só obtém V. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Dá sempre verdadeiro, independentemente da valoração. Ou seja, independentemente dos valores de verdade das variáveis proposicionais. Quando dá sempre F, aí a gente diz que a fórmula é logicamente falsa. Alguns autores chamam isso de contradição. Mas eu prefiro reservar a palavra contradição para uma fórmula do tipo P e não P. Isso para mim é uma contradição.
Se bem que as outras fórmulas logicamente falsas são também equivalentes a essa proposição que eu acabei de falar, P e não P. Duas formas proposicionais, que é sinônimo de fórmula, né? Quando eu falo fórmula aqui, eu estou me referindo a formas proposicionais, que são proposições mesmo, só que de um ponto de vista em que eu estou preocupado apenas com a relação de valor-verdade da proposição inteira em função dos valores verdade de suas partes mais simples, que são as proposições atômicas. Eu não estou preocupado com o conteúdo. Então, quando eu tenho duas formas proposicionais ou fórmulas que são logicamente, quer dizer, que assumem o mesmo valor verdade para qualquer valoração de suas variáveis proposicionais, eu vou dizer que elas são logicamente equivalentes. Isso equivale a dizer que as fórmulas P e Q são logicamente equivalentes se a equivalência entre elas é uma tautologia. Eu errei a anotação aqui, era para ter usado A e B caligráfico, porque eu estou usando letras maiúsculas para variáveis proposicionais que representam proposições atômicas. Quando eu quero representar formas proposicionais que não necessariamente são variáveis, aí eu estou usando letras caligráficas maiúsculas aqui, ó, como esse A aqui caligráfico. Pronto, A1, A2, A3 aqui são são símbolos para formas proposicionais, coisas construídas a partir de variáveis proposicionais, né? Quando eu quiser escrever variável proposicional, eu vou escrever letrinha maiúscula aqui normal. E formas proposicionais vai ser essa essa letra caligráfica, que é um pouco mais com umas curvinhas. É, outra coisa, esse símbolo, os três tracinhos, significa que os símbolos dos dois lados representam a mesma proposição ou a mesma forma proposicional. É um símbolo que serve para dizer que não, o que tem de um lado é o que tem do outro. Aí você pode dizer é um igual, é mais ou menos. É um igual entre símbolos, não é um igual entre objetos do mundo real. É um igual entre símbolos. Porque o que a gente está estudando, na verdade, aqui é, um, uma linguagem, né? Também uma linguagem, a interpretação está envolvida, mas a gente está estudando em particular uma linguagem, que é a linguagem da lógica proposicional, e essa linguagem envolve expressões formadas por símbolos. Essas expressões podem ser iguais ou diferentes. Quando eu tenho duas expressões que são iguais, eu uso esse símbolo aqui, três tracinhos, para dizer que essas expressões são iguais. Só que depois a gente vai querer usar o sinal de igual para outro tipo de igualdade, igualdade de conjuntos, por exemplo. Até aqui mesmo nessa aula pode ser que apareça um igual normal com dois tracinhos, mas nesse caso é uma igualdade de objetos como se fossem assim, objetos do mundo real, que são conjuntos, já é considerado assim um objeto de verdade, enquanto que os símbolos não, é uma coisa auxiliar para construir uma teoria que vai estudar os conjuntos. Né? Tem também uma discussão que eu vou falar daqui a pouco sobre a linguagem objeto e a metalinguagem. A gente está falando sobre uma linguagem, mas para falar sobre uma linguagem, a gente precisa também ter uma linguagem. Aí tem dois níveis a linguagem aqui. Tem o nível da linguagem objeto, que é a linguagem que a gente estuda, e tem o nível da linguagem que a gente usa para estudar aquela outra linguagem, que é a metalinguagem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu voltar lá no chat para ver se está tudo ok. Tudo ok aí? Alguém tem dúvida? Tá calor aí, tá calor. Aqui tá calor, viu? Eu acho que eu vou ligar o ar-condicionado. Eu botei um ventilador longe ali para não fazer barulho, mas eu vou ligar o ar-condicionado.
Não sei por que eu não tive essa ideia antes de ligar o ar-condicionado. Eu também não estava fazendo esse calor todo, não. Durante o dia estava menos quente. Agora à noite parece que piorou. Tudo tranquilo aí, alguma dúvida não, né? Qualquer coisa, pergunta. Beleza. Então, como eu estava vendo, eu queria colocar, vamos dizer, A e B caligráfico, né? Para indicar que são formas proposicionais e não necessariamente variáveis proposicionais. Depois eu vou ajeitar. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que formas proposicionais são logicamente equivalentes se elas produzem os mesmos valores de verdade para cada valoração, ou equivalentemente, se a equivalência aqui entre elas é uma tautologia. Então, exemplo. Por meio de uma tabela verdade que a fórmula não P ou R é logicamente equivalente a esta outra fórmula que já foi estudada. Né? Nós já construímos a tabela verdade dessa fórmula. Aí eu estou pedindo agora que você mostre que a primeira é logicamente equivalente a esta. Como a gente já construiu a tabela verdade desta outra, para mostrar que elas são logicamente equivalentes, basta construir a tabela verdade da primeira e depois comparar, né, os valores de verdade que são gerados pela primeira com os valores de verdade que são gerados pela segunda. Então eu vou pedir que vocês façam isso. Calcule, opa, calcule, eu acho que eu já mostrei, mas tudo bem. Calcule a tabela verdade dessa primeira, mas calcule a tabela verdade da primeira aqui, para ver se estão entendendo mesmo. Dessa primeira aqui, eu vou deixar aqui. É porque quando eu tento destacar, aí vai para outra também. Mas enfim, é dessa aqui. Da, da linha onde está o cursor do mouse. Que acabou de desaparecer. Enfim. Façam aí para ver se tem alguma dúvida. Foi? Tá travando aí, pessoal? Então deve ter sido o ar-condicionado aqui. Quando eu fechei a porta, começou a travar. E eu pedi para melhorar a internet. Viu? Disseram que mudaram o plano, mas eu tô esperando virem trazer o. Tá melhor? Pode ter sido temporário, né? Tô esperando ele trazerem o roteador. Botou ao normal. É, espero que seja temporário. Os valores de PQR. Ah, tá, eu vou dar aí.
Pode ter sido também o celular que eu trouxe para perto aqui do microfone. Eu vou tirar logo. Os dois terminaram igual e com o mesmo resultado. Deu empate aí. Vamos ver, né? Aí a pergunta que eu faço antes de a gente ver a resposta é: o que é que se pode concluir sobre essa fórmula que você acabou de estudar? E não sei se vocês estão vendo o ponteiro do mouse aqui. Estão vendo o ponteiro do mouse na tela neste momento ou não? Não, né? Ah, só quando eu volto lá para a apresentação. Tá, então eu vou voltar para a apresentação. Aí eu quero saber o seguinte: é, qual é a conclusão que podemos tirar sobre essas duas fórmulas? Ó? Vocês acabaram de fazer a tabela verdade para esta aqui, para a primeira, né? E a segunda nós já tínhamos feito. Deixa eu voltar lá. A segunda deu esse resultado. VVV, 5V e 3F, ou seja, deu o mesmo resultado, né? Então, qual é a conclusão? Qual é verdadeira? As duas são verdadeiras? Elas são equivalentes. O que é verdadeiro, necessariamente, é a equivalência entre elas. Mas o fato de elas terem dado o mesmo resultado significa que não é que elas são equivalentes. Ou, quer dizer, não é que elas são verdadeiras, cada uma delas separadamente. A fórmula A, que é essa que eu estou mostrando embaixo, você percebe que ela é o quê? Ela é um si somente si das outras duas. E como as outras duas a gente viu que dão o mesmo resultado, para cada valoração, uma dá o mesmo resultado da outra, então essas duas fórmulas menores são logicamente equivalentes. O que significa que a fórmula A, que é essa maior zona aí embaixo, é uma tautologia. Ou seja, o se somente se entre aquelas que são logicamente equivalentes vai dar sempre verdadeiro. Né? Então, se tem alguma que você poderia dizer que é verdadeiro, no sentido de ser uma tautologia, seria a fórmula A. Aí. Pronto, então aqui eu estou mostrando essa fórmula que eu pedi para vocês calcularem a tabela verdade. Está aqui o resultado dela, deu realmente esse resultado aí que vocês falaram. E aqui tem mais exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né, para ver se tem alguma dúvida. E vocês fazem tabela verdade dessas proposições aqui. Vocês podem fazer dos dois tipos
de tabela verdade, ou daquele mais conciso, ou do outro, que eventualmente você vai ter que fazer aí alguma abreviação, como a gente mostrou aqui, né? Aí você, para não ter que estar repetindo fórmula aqui em cima e fórmulas cada vez maiores, você faz abreviações para poder caber na tabela. Você pode fazer desse tipo ou então desse tipo aqui. Mas tente fazer para ver se está entendendo. Então eu vou continuar aqui a teoria para ver se a gente chega hoje. Deixa eu ver que horas são. Tem uns 20 minutinhos. Talvez dê para chegar no início de álgebra booleana. Então, definições, né? Vou denotar por esse símbolo aqui, que parece um T, mas é mais magrinho. Esse símbolo denota uma proposição verdadeira, cujo conteúdo é irrelevante. Uma proposição verdadeira, não interessa qual. O céu é azul, pronto. Depende, né? Já não é tão verdadeiro, porque agora à noite não está azul, não. E essa outra aqui, o T de cabeça para baixo, é uma proposição falsa, cujo conteúdo também é irrelevante. São como se fossem constantes aí que a gente vai usar. A primeira para a proposição verdadeira e a segunda para a proposição falsa. Você pode provar também por meio de uma tabela verdade que cada uma dessas fórmulas aqui são tautologias, ou seja, produzem sempre valor verdade verdadeiro. Aí, como é que você vai fazer a tabela verdade dessas fórmulas? Você vai fazer normalmente, só que você só tem uma variável aqui na primeira, tem uma variável P, que você vai colocar o quê? Só tem duas possibilidades. Uma linha com verdadeiro para P e outra linha com falso para P. Só tem dois, porque é 2 elevado a 1 aí. Só tem uma valoração possível para um conjunto de uma variável proposicional. E nesse símbolozinho, o T de cabeça para baixo, você vai colocar sempre verdadeiro. Então são duas linhas apenas a tabela, onde na primeira linha você escreve F abaixo de P, F na coluna de P você escreve F, e na segunda linha, também na coluna de P, você escreve V. Enquanto que correspondendo ao símbolo aqui, T de cabeça para baixo, você vai colocar sempre V. Sempre V não, sempre F. Eu não sei se eu confundi a outra parte que eu estava falando, mas enfim, esse símbolo T de cabeça para baixo é falso. Aí tem um nome dele aqui, para não estar chamando de T e T de cabeça para baixo. O nome desse T é verum, e o nome do T de cabeça para baixo é falsum. Então você escreve sempre F para o falso e sempre V para o verum. Certo? Prove por tabela verdade isso aqui também. Cada tabela verdade aqui só tem duas linhas, porque só tem uma variável proposicional, que é o P. Interdependência dos conectivos. É importante notar que alguns conectivos podem ser expressados em termos de outros, da seguinte maneira. Quem é do curso de computação aí já sabe disso, aprende logo no segundo período aí a usar umas portas lógicas lá no lugar de outras, mas é a mesma ideia aqui, ó. Para expressar o conectivo I em termos dos conectivos não e ou, você pode escrever assim, ó, ao invés de P e Q, você escreve a negação da disjunção das negações de P e Q. Aí você pode provar por tabela verdade que esse I equivale a essa outra expressão aqui. E para expressar o ou em termos de não e I, analogamente, é bem parecida a ideia aqui. Você troca o P ou o Q pela negação da conjunção das negações de P e Q. Note a semelhança, ó, a semelhança da ideia do primeiro item com a ideia do segundo item. O que muda é que no lugar de I aqui embaixo tem o ou, no lugar de ou aqui embaixo tem o I, e o não permanece no mesmo lugar. Para expressar implica em termos de não e ou, escreva P implica Q como sendo não P ou Q. Você pode interpretar isso da seguinte maneira.
Quando é que uma implicação é verdadeira? Vamos voltar lá na tabela verdade da implicação. Quando é que uma implicação é verdadeira? Eita, passei direto? Não. A implicação é verdadeira quando a primeira parte é falsa ou quando a segunda parte é verdadeira. Ó, você tem verdadeira nessas três linhas aqui, tirando a penúltima, as três linhas que sobram, são linhas onde ou a parte antecedente é falsa ou a parte consequente é verdadeira. Ou um ou outro, inclusive pode ser as duas coisas, como a gente tem aqui na segunda linha. Quando o contrário ocorre, que é a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa, então a implicação dá falso. Então, isso justifica essa regra aqui de expressar implicação em termos de não e ou. Um P implica que significa que ou P é falso ou que é verdadeiro. E eu acabei de usar o ou para expressar um ou inclusivo. Mostra que esse negócio de ou não é só com ou exclusivo. Pode ser usado às vezes também com ou inclusivo. E no primeiro caso é a chamada, nesses dois primeiros casos aqui, isso é chamada lei de De Morgan, que depois a gente vai estudar melhor. Mas cada uma dessas afirmações pode ser provada por tabela verdade, essas equivalências aqui. Ó. Essa equivale a essa. E depois expressar a negação em termos de falso e implicação. Falso e implica. Como é que eu coloco não P em termos desses dois? Eu posso escrever assim, ó, P implica falsum. Porque uma proposição que implica um absurdo, que é representado por esse falsum aí, só pode ser uma proposição falsa, né? Então, dizer que a negação de P é verdadeira equivale a dizer que essa proposição P implica um absurdo. Quando você diz que uma proposição P implica um absurdo, você está dizendo que ela é falsa. Só tem essa possibilidade só. Para representar o falso em termos de e não, você pode colocar assim, ó, P e não P. É a chamada contradição. P e não P é uma contradição. E é claro que vai dar falso, né, o valor dela. Vai dar sempre falso, independentemente do valor verdade do P. Por isso que equivale a esse falso aqui. Para expressar esse T, que é o verum, em termos de ou e não, você pode escrevê-lo assim, como P ou não P. Aquela história, né? Ser ou não ser. Eis a questão, né? Ser ou não ser. Vocês sabiam que ser ou não, essa pergunta famosa tem uma resposta, né? Ser ou não ser. A resposta é verdadeira. Né? Ser ou não ser está verdadeiro. Pela lei do terceiro excluído. Então, o verum pode ser escrito assim, né? Em termos do ou e do não. Para expressar a equivalência lógica, em termos de e implica, eu posso escrever essa equivalência assim. Isso é claro também. Todo mundo sabe que quando eu digo P se somente que, eu estou dizendo que duas implicações são verdadeiras. Ou seja, P implica que e vice-versa. Que implica P. Então, a equivalência é verdadeira quando essas implicações aqui são ambas verdadeiras. Cada afirmação dessa você pode provar por tabela verdade, né? Mostrando que a fórmula dada é equivalente à fórmula reescrita. E a gente vai usar isso mais para frente, para fazer contas com proposições, que são a chamada álgebra booleana. Deixa eu voltar no chat. Nenhuma dúvida, né? Mais uma definição. Eu vou dizer que um conjunto de conectivos é funcionalmente completo se todos os elementos desse conjunto, aliás, não, se todos os conectivos da lógica proposicional pudessem ser expressados em termos dos elementos desse conjunto. Pode-se provar, por exemplo, que os seguintes conjuntos são funcionalmente completos. No seguinte sentido, vamos pegar esse aqui. Conjunto que contém os conectivos e não.
Esse conjunto é funcionalmente completo porque todos os conectivos da lógica proposicional podem ser expressados em termos desses dois apenas. Nós vimos aqui, por exemplo, que o ou pode ser expressado em termos desses dois conectivos aqui. Pode ser expressado assim. Se eu consigo expressar o ou em termos desses dois, eu também consigo expressar o implica em termos desses dois. Porque eu vi também que o implica pode ser expressado em termos de não e ou. Como o ou pode ser expressado em termos de não e, então o implica pode ser expressado em termos de não e, certo? E daí vai, né? Então eu também posso expressar a equivalência lógica aqui em termos de não e i apenas. Já que a equivalência lógica pode ser expressada em termos de implica e i, e eu já vi que implica pode ser expressado em termos de não e i, também posso ver que, quer dizer, também é claro que o i é expressado em termos de não e i, porque o i é o próprio i. Tá? Então, todos os conectivos da lógica proposicional podem ser expressados em termos desses dois apenas. Você pode construir os outros a partir desses dois. Também é possível construir todos a partir desses dois apenas, ou então desses dois apenas, ou então desses dois apenas, opa, errei aqui, desses dois apenas, ou desse único ou exclusivo. Só com o ou exclusivo você consegue representar todos. Da mesma forma tem o... Não, peraí, eu acho que eu estou enganado aqui. Não, tá errado. Não é o ou exclusivo, não. É o NOR. Errei. Vou corrigir. Eu confundi o ou exclusivo com o NOR, que é a negação do ou. Eu vou tirar isso daqui. Nós não falamos do NOR e não falamos do NAND, mas desconsidera isso aqui, tá errado. Continuando. Leis de Joule. Cheguei na parte final desse slide. Depois eu vou fazer outro slide de lógica proposicional, para não ficar muita coisa só no slide. Aí eu vou reservar outro slide para a parte mais formal da lógica, que eu não quero entrar em detalhes, mas eu queria só mostrar para vocês, de longe assim, mais ou menos para vocês terem uma ideia do que é uma prova. O que é uma prova rigorosa na matemática e na lógica? O que é uma prova? Eu vou explicar isso bem por cima para vocês, mas quero fazer isso em outro slide. Por enquanto, esse slide eu acho que vai ficar só até a álgebra booleana mesmo. O que é a álgebra booleana? A álgebra booleana é uma maneira de ver essas leis da lógica de um ponto de vista mais algébrico. Eu vou enunciar aqui 18 leis, que são chamadas leis de Boole. Na verdade, são 19, tem essas 18 aqui, e vai ter uma outra depois, mais para frente aqui, que é a dupla negação. Com essas, você já demonstra tudo, praticamente. Praticamente não, tudo mesmo. Agora, usando o quê? Né? É isso que eu vou explicar. Nós vamos desenvolver aqui uma álgebra de proposições. Da mesma forma que você faz conta com variáveis que você considera ser variáveis numéricas, x, y, z, representando números reais. Pronto, você faz conta. Faz conta como? Faz conta com regras. Por exemplo, tem a comutatividade, x, y igual a y, x. Tem a associatividade, os parênteses, numa multiplicação de 3 fatores, podem mudar de posição. E essas regras têm versões análogas aqui para as leis da álgebra booleana, que são leis da lógica já. Você já está pensando nas variáveis não como variáveis de números, não como variáveis numéricas, mas como variáveis proposicionais. Por enquanto, eu só quero que você perceba que cada uma dessas afirmações aqui são tautologias. Ó, você pode provar por tabela verdade esta, e eu recomendo que faça pelo menos algumas dessas. Prove por tabela verdade pelo menos algumas dessas. Ó. Cada uma dessas aqui. Tem 9 desse lado e 9 desse outro lado.
Agora perceba uma coisa muito interessante entre o primeiro grupo, aqui as primeiras 9, e, e o segundo grupo de 9 leis. Estão vendo a semelhança? Estou passando o slide para frente, para trás, para frente, para trás, para trás, para frente. A semelhança ou melhor, a diferença, a semelhança são muitas coisas, mas a diferença é que o I vira um o verum vira um falsum, o se somente se continua lá, onde ela aparece ele continua. O que mais? Negação continua também, no mesmo lugar, não mexe. Mas basicamente é isso, trocar I com ou e troca falso com verum e vice-versa. Tá? Então você só precisa decorar metade aqui. A outra metade vem de graça. E também tem uma que vem solta. Essa aqui vem solta porque aquela modificação que eu estava explicando de trocar ou por i por ou, falso por verum e vice-versa, aqui não vai fazer nenhum efeito, porque não tem i, não tem ou, não tem falso, não tem verum. Aí, como você preserva as variáveis proposicionais e também as ocorrências do conectivo não, você acaba permanecendo com a mesma proposição, se você faz aquela mudança lá. Ou seja, por isso a gente diz que essa proposição é uma dual de si mesma. O que é uma dual? Isso que eu estava explicando aqui, de você trocar o i por ou, o não, quer dizer, o i por ou por i, o verum por falso, o falso por verum. Quando você faz isso, numa forma que só tenha conectivos i ou equivalência ou não e verum falso, você obtém a dual. Essa troca, você está indo da dual para outra dual. Tá? Então, identidade de conjunção é a dual da identidade da disjunção. Aniquilação da conjunção é a dual da aniquilação da disjunção. Por aí vai. No caso de uma implicação, no caso de uma implicação, a dual, isso nem sempre é falado nos livros, mas eu quis incluir aqui. Não sei se alguém já quis definir isso desse jeito, mas para mim faz todo sentido definir que a dual de P implica Q é a negação de Q implica P. Você pode provar que isso faz sentido, da mesma forma que faz sentido a outra dualidade que a gente estava vendo. E aí, quando você transforma uma fórmula na sua dual, ocorre que se a primeira for verdade, a segunda também é, e vice-versa. Então, é isso que eu estou enunciando aqui. É isso que eu estou enunciando aqui nesse princípio da dualidade. Se uma fórmula da lógica proposicional é uma tautologia, então a sua dual também é. Então, isso é a regra de duas pelo preço de uma. Se você provou uma, é tautologia, tem outra que você ganha de brinde, que é a dual daquela que você provou. A menos que aquela que você provou seja uma autodual, como é o caso da dupla negação aqui. Aí, no caso, o brinde é a que você já tem, não ganha nada nesse caso. Deixa eu ver até onde eu vou conseguir chegar. Eu acho que é só até aqui mesmo, até a convenção de parentização. Falta 5 minutos só. Mas eu queria explicar ainda nessa aula a questão da metalinguagem, metateoria e etc. Isso é muito importante começar a perceber desde já que nós estamos estudando uma linguagem. E para estudar essa linguagem, nós precisamos de outra linguagem. Então, você já deve ter notado que estamos sempre usando aquele símbolozinho aqui, ó, esse 3 tracinhos aqui, ele é um símbolo da metalinguagem, não é da linguagem que estamos estudando. Ele é um símbolo usado para falar sobre proposições. Se eu estou falando sobre proposições, eu não estou no mundo das proposições, eu estou fora, estou acima desse mundo da proposição. Então, é como se eu estivesse num laboratório olhando o microscópio. Nesse microscópio, eu consigo ver o mundo das proposições. Só que no meu mundo, eu também tenho proposições que eu uso para estudar aqueles que eu estou olhando no microscópio.
Então, essas proposições do meu mundo eu chamo de metalinguagem. Isso que eu estou falando agora para vocês aí é a metalinguagem. Agora, isso que a gente representa assim em linguagem simbólica, isso é a linguagem que nós estamos estudando. Então, é a linguagem objeto. Então, tem símbolos aqui que são da linguagem objeto, tem outros que são da metalinguagem. Então, os 3 tracinhos são da metalinguagem. As variáveis aqui de formas proposicionais, quando eu escrevo assim em letra caligráfica, não é da linguagem objeto, é da metalinguagem também. Esses símbolos é como se não existisse na linguagem objeto. Eu não estou estudando A1. A1 é uma forma de eu me referir a esta proposição P e Q. É esta que eu quero estudar. A1 é uma variável da metalinguagem. Tem outros símbolos que a gente vai definir depois que são também da metalinguagem. Mas esses I, ou, são tudo da linguagem objeto. Se, somente se, verum, falso, é tudo da linguagem objeto. Esses conectivos lógicos, variáveis proposicionais, é tudo da linguagem objeto, da linguagem que estamos estudando. Depois eu vou definir substituição. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Ó. A gente vai definir substituição de uma variável proposicional por uma fórmula. Eu vou pegar uma fórmula aqui e vou colocar no lugar desse P uma outra fórmula. Aí, para isso, a gente denota com esse símbolo. Esse símbolo não faz parte da linguagem objeto, faz parte da metalinguagem, ou seja, da linguagem que a gente usa para se referir às fórmulas. Então, é importante, desde já, começar a tentar distinguir isso aí. Nós estamos falando em 2 níveis, o nível da metalinguagem e o nível da linguagem objeto. A metalinguagem serve para estudar a linguagem objeto. Por último, por hoje, convenções de parentização e precedência dos conectivos. Vocês sabem que na álgebra usual, né, nós temos regras de usar as expressões numéricas, né, expressões algébricas. Por exemplo, multiplicação e divisão vêm antes de adição e subtração. São regras, são convenções apenas que alguém definiu lá para que a gente não precise sempre estar usando um monte de parênteses. Se você vê x mais yz, você entende que aí é primeiro para calcular o yz e depois soma o resultado com o x. Mas isso é uma convenção. Em um lugar foi definido assim, mas pode ser que na China seja diferente, não sei. Aí, da mesma forma, na lógica aqui, vamos adotar algumas convenções de precedência de conectivos para simplificar um pouco a linguagem e evitar o uso excessivo de parênteses. Então, eu vou definir que não tem precedência sobre i ou implica e se somente se. De modo que, por exemplo, não p e q, na verdade, representa isto e não isto. Ou seja, quando eu digo que ele tem precedência, ou seja, ele tem uma força maior de puxar para si a variável que está perto dele. Ele puxa o P para perto de si aqui. Então o P é só dele aqui. O não está aplicado só no P. E por fora você vai ter o I. Então ter precedência maior significa isso. Ele vai ser calculado primeiro. Ele tem uma força maior de puxar para si a variável. E aqui eu estou dando outro exemplo disso. Vamos definir também que I e OU tem precedência sobre implica e equivalência. Em outros lugares, vocês podem ter estudado de outra forma, mas isso é assim mesmo. Essa convenção vai mudar de um lugar para outro. Na lógica para computação, quem já pagou lógica para computação aí? É desse jeito aqui? Eu acho que é diferente, né? I e OU tem precedência sobre implica e equivalência, eu acho que é diferente, né? Lá na lógica para computação. Enquanto vocês respondem aí, na matemática discreta é assim mesmo. Eu acho que na lógica para computação é diferente. Na verdade, eu tenho certeza, mas é isso aí. Eu quero ver se vocês têm também. Bom, aí a última regra aqui, parênteses são dispensados em conjunções iteradas ou disjunções iteradas.
e Q e R. Você não precisa usar parênteses aí, porque, porque o I é associativo e o ou também. Da mesma forma que multiplicação e adição são associativas. Alguém falou no microfone? Eu escutei alguma coisa? Não? Estou ouvindo vozes. Bom, então vamos encerrar por aqui. E na próxima nós continuamos. Eu acho que na próxima vamos concluir essa parte de álgebra booleana. E eu acho que na próxima eu já vou mostrar, assim, de leve, o que é uma prova, afinal. Talvez na próxima nós concluamos essa parte de lógica. Não sei se essa conjugação de verbo que eu fiz agora está certo. Concluamos. Mas talvez nós concluamos a parte de lógica. Talvez não, talvez fique para quinta-feira. Acho que na quinta a gente conclui a parte de lógica. E depois entramos em conjuntos e depois, enfim, operações, relações, etc. Dúvidas? Beleza. Então é isso aí. Até segunda-feira vai ter aula do mesmo jeito, certo? E eu acho que a avaliação só lá para meados de outubro, talvez eu passe uma listinha de exercícios para entregar, talvez só em novembro. Boa noite, até mais. You are currently the only person in this conference.